Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e hoje estamos começando o nosso último programa dessa temporada do podcast, né? Ano passado nós fizemos um financiamento coletivo para cobrir uma temporada de 10 episódios durante 10 meses entre 2019 e 2020. E este é o nosso 10º programa. E para quem acompanhou o financiamento no ano passado, uma das recompensas disponíveis dava direito aos colaboradores, às colaboradoras, participar do Foco de Pestilência com perguntas para a mesa, né? Trazendo perguntas para a mesa. O projeto original era para eles gravarem uma pergunta e mandarem para a gente ia respondendo durante os programas correntes e tal. Só que a gente resolveu fazer diferente. A gente resolveu juntar as pessoas que colaboraram e fazer um programa só com elas. Então, para respondê-las, nós temos hoje a nossa mesa com Mariana Falcão. Boa noite. Senhor Feliciano. Há um grande perigo em mim, pois quem não compreende essas runas cometerá um grande erro. Ele cairá dentro da cova chamada Porquê, e lá ele parecerá com os cães da razão. E Peu, o Lamarão. Eu gostaria de anunciar para todos aqui que a nossa ilha Animal Crossing tá ficando ótima. Verdade, 4 estrelas já, gente. Tá adubando com máquina de guerra? Maquinário de guerra, de guerra biológica ali, muitos vegetais. O Foco de Pestilência é um projeto do Calem, Collegium ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Mas antes, vamos com os nossos recadinhos do Foco de Pestilência. Bom, como eu falei na abertura, e vou repetir novamente no início do programa, esse é o nosso último programa da temporada, que foi financiada pelo Catarse ano passado. O que é que isso significa? Significa duas coisas. Significa que a gente começou um novo financiamento e que esse financiamento já está lá no catarse.me/foco_de_pestilência. Vocês podem ir lá e participar do financiamento do Foco de Pestilência, ajudando a gente a partir de R$5. Temos vários níveis de contribuição, várias recompensas diferentes para cada tipo de contribuição, e nós teremos outras recompensas que vamos incluindo conforme a gente for tendo novas ideias, quando os cursos voltarem, a gente vai conseguir colocar outras coisas aí para acontecer. Mas então participem lá. A nossa primeira meta é apenas de R$418. Juro que esse número foi por acaso. Então nossa meta abrahadabra, que ela é necessária para manter o podcast rodando mensalmente, é apenas de R$418. Então, poxa vida, vai lá, colabora, vai ter também direito às outras recompensas, como grupos exclusivos, acesso às gravações, participação das pautas, participar dos programas, como é o caso que teremos hoje aqui, pessoas que participaram do financiamento do ano passado e que vão participar hoje, enfim, colaborem. O que leva à segunda coisa: quando será o próximo Foco de Pestilência? Bom, o próximo Foco de Pestilência será quando batermos a meta. Nós não teremos como financiar o Foco de Pestilência sem ser pelo financiamento coletivo. Então, assim que a gente conseguir bater essa primeira meta, que por enquanto é a única, mas outras virão, nós voltaremos com o programa. Então, ajude o Foco de Pestilência a voltar ao ar o mais rápido possível.
ok? E bom, continuando com os nossos recadinhos, nós temos também o nosso calendário. Estamos sem cursos, os cursos estão suspensos por causa das quarentenas nos estados, mas temos ainda nossas atividades online. E neste sábado, dia 4, nós teremos o nosso Barbalon, a segunda edição do Barbalon. E nesta edição nós vamos receber a indefectível e maravilhosa Juliana Ponzilacqua. Ela vai nos encontrar no Barbalon para falar sobre sua pesquisa com o alfabeto rúnico e os elementos culturais que influenciaram a criação desse sistema. E claro, não seria o Barbalão de sempre se não tivéssemos treta envolvida. E então também teremos algumas questões que ela vai trazer de descobertas que ela fez sobre erros de tradução e como esses erros vêm se repetindo, impactando o estudo que temos até hoje sobre o tema das runas. Então é neste sábado agora, dia 4 de julho, às 18 horas, no Facebook, na página do Calem, no Facebook. Fiquem ligados, cheguem lá no evento, já confirmei a participação e colhem com a gente. E depois da palestra da Ju, a gente abre o bar, abre o Zoom, a sala do Zoom, pra gente ficar conversando. A gente tá testando um esquema novo de salas pra gente dividir a galera em assuntos lá. Vai ser bem maneiro, vai ser bem dinâmico. Apareçam! E por falar nas nossas redes, sempre lembrando que nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Em todas essas redes a gente está como Calem 418. CALEN 418. Calem com um L só. Lembrando sempre. Então é só botar qualquer dessas redes /Calem 418 e você entra no nosso canal do YouTube, ou na nossa página do Facebook, ou no nosso perfil do Instagram ou do Twitter. E bom, o programa de hoje, como eu falei, é com alguns financiadores da temporada passada, dessa última temporada do podcast, e eles vêm fazer perguntas pra gente. Pensando nisso, a Penumbra está com uma promoção para o maravilhoso Pergunte a Babylon, o livro do Lon Milo Duquette, em que ele encarna sua persona alternativa Babylon e responde cartas, responde perguntas de seus fãs, das pessoas que se comunicaram com ele ao longo de 20 anos de trabalho como autor esotérico. É um livro muito divertido. Para quem conhece o Lon Milo Duquette, ele tem uma escrita super fácil, super acessível, super divertida. Então vale a pena, porque tem muitas questões interessantes, engraçadas, algumas até muito sérias, que ele responde com uma leveza e com uma tranquilidade que dá gosto de ler. Então, Pergunte a Babylon está com 25% de desconto na loja Penumbra, mas é por tempo limitado, se eu não me engano é só até esse fim de semana. Então corre lá e garanta o seu. E bom, este é o nosso último programa da temporada financiada, então nós vamos aos nossos últimos agradecimentos às pessoas que colaboraram com a realização destes últimos programas, né? Era uma temporada de 10, nós tivemos até 2 programas a mais, se eu não me engano, que teve um especial com a história do Calem, logo no início, e teve também o programa do podcast é delas, que ficou por fora desse pacote. Então nós tivemos ao todo 12 programas, embora tenha sido financiado só 10, a gente bancou os 12 para manter as coisas bacanas como a gente gosta acontecendo aqui. Então as nossas colaboradoras da temporada 2019-2020 do Foco de Pestilência são Ademilson Ângelo Cabral, Adílio Jorge Marques, Adriano de Paula Soledad, Afrânio Marino Farias Medeiros Júnior, Agronopolos Álvaro Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo Malamute Haribê, Danilo Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel Simon, Gisele Souza, Harry Haller, Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo, Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira Cirino, Pablo Roveroni, Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga Alves, Vinícius de Melo Rosa, Vinícius Pereira de Mesquita e Vitor Sei. E claro, além delas, tivemos também as pessoas que colaboraram em outros níveis, que não receberam a colaboração aqui ao vivo gravada, mas estão lá no nosso mural das Crianças do Abismo, na página do Foco de Pestilência. Agradecemos a todas vocês, todas as colaborações que vieram foram muito importantes, a gente bateu a meta assim na risca, então quem colaborou mesmo com a menor quantidade e quem colaborou com as quantias mais altas, todos foram muito importantes para que a gente fizesse
essa temporada, assim como todos serão muito importantes para que a gente continue fazendo o Foco de Pestilência mês a mês aqui com vocês. Então é isso, espero que vocês gostem do programa. O programa ficou muito interessante, na verdade ficou assim surpreendente. A gente teve as perguntas dos nossos colaboradores e a gente conseguiu desenvolver papos muito legais. Eu acho que vai ser surpreendente para vocês também. Então é isso, beijo em todas vocês e curtam o programa. Pois bem, então vocês já podem colaborar com a continuidade do Foco de Pestilência participando do lado nosso financiamento coletivo. Mas no financiamento coletivo do ano passado, como eu falei lá no início do programa, no nível Taça das Abominações, nós tínhamos aberto a possibilidade de quem colaborasse nesse nível ter perguntas respondidas aqui no programa. E nós tivemos 3 colaboradores que participaram desse nível de colaboração e que ganharam o direito de vir aqui fazer uma pergunta pra gente. Só que a gente, em vez de fazer o que a gente havia oferecido de início, que era que esses colaboradores mandariam uma pergunta pra gente e a gente ia responder ao vivo, né, junto do programa com o áudio recebido desses colaboradores, a gente resolveu convidá-los para eles participarem do programa com a gente. Infelizmente, um desses colaboradores não pôde vir, mas estamos aqui com o Adriano Soledad e o Pablo Roveroni para conversar com a gente e fazer as suas perguntas na lata e a gente poder aqui debater sobre o que a comunidade, o que os ouvintes querem saber de nós. E nós vamos começar o programa aqui com o Adriano. Diz aí, Adriano, boa noite, que no caso está de noite. Boa noite, cara. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo aqui à nossa mesa. Espero que a gente consiga responder a contento aí os seus questionamentos sobre o que você vai trazer pra gente aí. Mas diga lá, então você foi convidado aí para fazer uma pergunta pra gente, eu te mandei uma mensagem e você fez uma pergunta que eu achei super interessante. Você pode repetir ela pra gente aí, pra galera saber o que você quer saber? Foi uma pergunta que foi um questionamento que fizeram e como eu não tenho vínculo, nenhuma ordem telêmica, eu imagino até que uma coisa que já foi respondida ao longo do tempo, só que quando a gente pega os materiais escritos, acaba não tendo uma resposta direta, né? Ela é uma pessoa que tem problema em relação a toda a estrutura judaico-cristã vinculada ao RMP, e eu propus que ela começasse a fazer o trabalho guimático em cima para conseguir contemplar essas pessoas. Só esclarecer a pergunta para o ouvinte que talvez não tenha entendido. A sua companheira foi fazer o ritual menor do pentagrama como uma prática diária e ela, enfim, não estava confortável com a questão judaico-cristã da estrutura do ritual menor do pentagrama, aquela questão de anjo, né, arcanjo e tal, e enfim, todo o cenário ali envolvido. Você sugeriu a prática do ritual Rubi Estrela, que é o ritual telêmico do pentagrama. Né? A gente falou um pouco sobre o ritual do pentagrama, o ritual de banimento no programa de higiene astral, que a gente fez, acho que no início desse ano. Mas então ela se viu com a questão do termo ofale, que faz referência ao falo, e ela, sendo mulher, não achou agradável, né? Enfim, não achou isso adequado para ela fazer o ritual com o termo grego que remetia a falo. É isso, né? Beleza. A sua pergunta eu vou dividir ela em 3 pedaços. Assim. A primeira coisa que eu acho que é legal a gente pensar, antes da gente chegar na questão central da pergunta, eu queria, de repente, levantar para a mesa, antes do núcleo da pergunta, que é a questão do falo, do ritual menor do pentagrama, eu acho que tem uma coisa que antecede, que foi esse primeiro desconforto com a prática do ritual do menor do pentagrama com a sua questão judaico-cristã, né? Que foi o primeiro desconforto que ela teve. E que eu acho que isso é muito comum. E aí eu queria abrir para a mesa alguém que quer comentar esse primeiro desconforto, esse primeiro contato com o ritual. A gente hoje aqui no século XXI totalmente desconstruidão desse negócio judaico-cristão. E aí você vai lá e vai fazer com a primeira prática mágica um negócio que está falando de anjo. Quem quer começar a trazer um pouco desse desconforto para a mesa? Então, eu partilhei desse desconforto no início do que eu comecei a fazer o trabalho mágico e também por não me relacionar com as coisas da cristandade. E não é nem uma questão de repulsa, é simplesmente que, para mim, tipo assim, tem um cara com as asas grandes e tal, e isso não é uma parada
da minha realidade. Então, sempre me causou um desconforto, mas era a prática que tinha para fazer, tinha que fazer. Mais para frente, eu também passei pro Rubi Estrela, e apesar de Satelimita, não senti que estava fluindo, e voltei pro Ritual Menor do Pentagrama. Me acomodei na ideia de é o que tem, é o mais prático de fato, é o que é mais redondinho, e aceitei isso. Hoje em dia, eu faço o Ritual Menor do Pentagrama enoquiano, que é basicamente o Ritual Menor do Pentagrama, a fórmula clássica, só que todas as falas, todas as criaturas e etc., são referências da tábua enoquiana. Isso eu hoje vejo que realmente causa uma diferença, um impacto no lugar mais denso emocional, de você se relaciona com mais prazer e estar mais aberto àquilo, do que meramente você reproduzir um negócio que você fala assim, é meio merda, mas é o que tem. Apesar de que antigamente eu achava que não, eu achava que as pessoas tinham que se acostumar com o Ritual Menor do Pentagrama, hoje com essa experiência eu vejo que o ideal é que as pessoas busquem mesmo alternativas e outras formas que não sejam um formato que é desconfortável. Concordo numa parte com o que o senhor Feliciano falou, e para mim também não é uma questão de desconforto. Fui criada ateia dentro de casa, meu núcleo familiar era ateu, até meu pai, enfim, ir para yoga e etc. Então, para mim, na verdade, é uma falta de relação. Não é um incômodo. Eu sinto que aquilo ali não gera o efeito em mim e se era esperado, né, de gerar na hora de invocar os arcanjos no ritual. Então, esse ponto também, com o RGP eu já me senti melhor, porque era um outro tipo de referência. Acho que para mim isso também pega. O ritual gnóstico. Exato, o ritual gnóstico do pentagrama, que ao invés de invocar os anjos, né, a vibração é toda feita por vogais, pelas vogais que vão localizadas, né, ativando os chakras enquanto você vai fazendo. Então, para mim, eu achei que foi uma fórmula mais interessante. E durante o treinamento para entrada na IoT, tem uma fase que uma das coisas que se tem que fazer é justamente treinar diversos rituais de banimento, e tem que se criar o próprio também. Então acho que é uma experiência interessante. Como o senhor Feliciano falou do aproveitamento dele do ritual pro lado enoquiano, né? Acho que é interessante também estudar as várias formas que tem e entender a estrutura para talvez adaptar da forma que se encaixe bem para você, né? Para o que você está trabalhando na hora, enfim. É um exercício interessante. Inclusive, isso é uma instrução que vem no Liber Null do Peter Carroll, não é? Ele dá uma introdução lá, acho que bem no início do livro, ele diz sobre como criar o seu próprio ritual de banimento, não é isso? Você lembra disso? Sim. Justamente, tem grande parte do Liber MMM, né, que foi absorvido como o livro atual de treinamento da IoT, que é o livro do noviço, na verdade. Mas tem uma base muito parecida, essa parte é justamente parecida com o que eu estava falando agora. Quer acrescentar alguma coisa? Não tem muito o que dizer, porque como Mariana, não fui criado cristão, né? Então, às vezes parece que a pessoa que não foi criada cristã, ela tem rejeição ao cristianismo, mas minha experiência é o contrário, né? As pessoas que têm rejeição ao cristianismo são criadas cristãs. A simbologia cristã, ela não significa nada para mim. Então, para mim, cristão é tão mitológico quanto grego e nórdico, sabe? Mas isso para você, então, causa uma indiferença no sistema. Assim, tanto faz se você está fazendo invocação com anjo cristão ou com divindade egípcia. Não causa esse desconforto. Pois é, assim, tanto faz, né? Pra mim é tudo mitologia. Acho que essa indiferença, não sei, ela dá uma enfraquecida numa coisa que poderia ser mais potente, já que você está colocando camadas simbólicas ali no ritual, né? Então, se ela não te atinge, o que ela está fazendo ali? Né? É mais fácil não, é mais adequado botar uma roupagem que te gere alguma sensação, eu acho, pelo menos. Eu tô dando uma olhada aqui no Liber Null pra ver esse pedacinho que ele fala do sistema de banimento, né? Ele até faz uns esqueminhas aqui no Liber MMM, né? Propondo, né, você se cercar, por exemplo, com as imagens dos estátuas. Uma secção de banimento elemental, né? Ele faz um desenhozinho com um estatuazinho aqui ao redor, né? Mas ele depois do lado bota um outro projeto de banimento em que ele coloca 5 pentagramas desenhando uma pirâmide. Ele já foge daquele desenho tradicional de 4 cantos, né? Ele faz uma pirâmide do banimento. Ele já começa a desenhar uma outra proposta de banimento. Eu gosto dessa ideia de você criar o seu próprio projeto de banimento. Mas eu fico um pouco, às vezes, questionando, até dentro do próprio gnóstico. Eu queria saber disso de você, Mari. O fato do gnóstico ser tão assim
esvaziado, né? Tipo assim, de ser vogais, não ter nenhum tipo de símbolo mais forte, né? Mais robusto. E você acha que ele não fica meio esvaziado, assim, dessa prática mais mística, desse potencial mais mágico? Não, eu acho que não. E, como eu disse, né, como as vogais e as entonações, as vibrações, elas são associadas aos chakras, né? Eu acho que, na verdade, para mim, pelo menos, pega mais por essa camada simbólica, né? Tanto o que seria o equivalente ao pilar do meio. Então, a primeira passada ali nos chakras, né, com as vibrações, quanto depois nos quadrantes também, são com as mesmas vogais. Então, não sinto esvaziado, não. Eu acho que, na verdade, ele dá uma focada maior. Me sinto mais focada. Aquilo ali como se eu tivesse mais no essencial. Essencial que eu digo no sentido de carta da morte, sabe? Tipo, no esqueleto ali da coisa. Vai direto no assunto sem intermediário, né? Você vai direto no negócio. Pelo menos eu me sinto assim. O RGP foi o que eu acabei seguindo fazer. Nessa época do treinamento, né, do livro do noviço, que tem muito isso parecido com MMM, eu acabei utilizando muita técnica de dança na criação do meu próprio banimento. Uhum. Eu sou de base de dança do ventre, fiz tribal por um tempo, fiz até um workshop com a Natália de dança com relação com aspectos alquímicos, que foi super interessante. Aí, enfim, na parte dos gestos, né? Enquanto os gestos também tem essa camada simbólica, né? Então, quando a gente faz o RMP e tem o dedinho de Harpócrates ali, né? No meu RMP eu acabei botando muito mais os meus simbolismos vindos da dança, né? Os gestos corporais, os simbolismos e tal. E para mim funcionou melhor também. Eu achei interessante ter experimentado isso por um tempo. Pô, muito maneiro. É muito comum a gente ouvir relato de... Acho que a gente falou disso no programa do Limpeza Astral, do Higiene Astral. É muito comum a gente ouvir relato de adaptações dos rituais de banimento, né? Você vê, só que nesse programa a gente começou falando do ritual menor do pentagrama, que é um desenvolvimento lá da Golden Dawn, possivelmente. Começou com a introdução. Na própria pergunta já traz uma variação que foi proposta pelo Crowley de ritual Rubi Estrela, ou seja, uma telemização do ritual de banimento. O senhor Feliciano já trouxe uma outra proposta de ritual de banimento enoquiana, trocando as entidades pelas entidades do sistema enoquiano. Você já trouxe também o sistema do ritual gnóstico do pentagrama, que já muda o paradigma para outro lugar, já leva o ritual para outros símbolos e até outra forma de realização, né? Outro desenho de ritual, mas que ainda é uma variação do ritual de banimento, ou do ritual, enfim, que se presta a essa função de ser o ritual de banimento. E a gente vê de praticantes mais experientes, mais ou menos experientes, enfim, que também fazem as suas adaptaçõezinhas, né? Tipo assim, eu tinha um amigo que falava que o ritual menor do pentagrama, ele tem aquele esqueletinho que você pega lá no Liber O e depois você joga o molho em cima para poder fazer o seu jeito, né? A sua adaptação. Eu acho isso legal. Eu ainda hoje sou bem tradicional. Eu faço o RMP ou o Rubi Estrela de forma bem rígida, vamos dizer assim. Gosto do resultado que ele me dá. Mas eu acho maneiro que tem essa multiplicidade de possibilidade de realização do ritual de banimento, que é sempre considerado um ritual essencial, né, na prática mágica. Né? Maravilha, maravilha. Então fica também a dica aí pra galera consultar o Liber Null, que tem logo lá no início, assim, bem no início, tem esse debate sobre o banimento. E ele dá umas dicas de como desenvolver o seu próprio ritual de banimento. Fica uma indicação de leitura maneira aí. Aí a gente pode passar, se ninguém tiver mais nada a acrescentar no assunto, a gente pode passar para a próxima etapa da pergunta. Porra, peraí, o Pablo mandou uma mensagem aqui, embora o Pablo não seja da mesa, mas o Pablo está aqui presente para entrar no próximo bloco. O Pablo disse aqui no nosso chat que ele fez uma adaptação para a filha dele fazer. Eu convido o Pablo, então, para contar isso um pouquinho dessa experiência pra gente. Boa noite. Conta aí, Pablo. Eu fiz uma adaptação que, com relação ao medo, a criança sentir medo de ficar no escuro. Qual a idade da sua filha? A minha filha agora tá com 12, né? Mas eu já
passo isso para ela já tem uns 2 ou 3 anos. E aí eu comecei a dizer para ela, como a família, todo mundo já tem uma criação mais cristã e tudo mais, e aí, principalmente do lado da família da minha esposa, o pessoal é muito cristão e tal, e segue uma formação cristã, então eu preferi começar devagar com ela para mostrar que existem outras possibilidades, mas sem criticar, sem aquela ojeriza pelo cristianismo, né? Simplesmente mostrando para ela outros caminhos. E aí eu comecei a dizer para ela, eu colei algumas estrelas no teto, e aí comecei a dizer para ela, olha, essa estrela, o nome dela é tal, dessa é tal. E aí você começa a pedir para essa estrela, imagina os anjos em volta de você e tal, te protegendo. E assim ela foi ficando, e hoje ela dorme no quarto escuro sozinha, e ela disse que ela não consegue mais dormir com a luz acesa no quarto. Que maneiro, que maneiro. RMP para crianças. Irado. Obrigado, Pablo, pela colaboração. Bom, agora a gente pode passar para o segundo problema, que é o problema central da pergunta do Adriano, que é a questão do Ofalé dentro do ritual do Rubi Estrela. Só dando uma contextualizada no Rubi Estrela, o Rubi Estrela ele é um ritual, como eu falei anteriormente, que ele é uma proposta telêmica de um ritual de banimento. Ele se encontra no 25º capítulo do Livro das Mentiras, e ele é um ritual que tem em que ele tem tem 2 textos, né, na verdade, em cima dele, né? Então ele é um ritual que ele, às vezes ele é criticado dentro do próprio meio telêmico, em debates entre telemitas, de que ele é um ritual que não foi terminado, de que ele é um ritual que tem problemas ainda de estrutura, etc. Então a gente já está partindo de um ritual que, para além desse problema que o Adriano trouxe pra gente, ele tem outros problemas. Ele tem uma série de debates em qual versão que você quer melhor, o que está faltando, o que não está faltando, enfim. Vamos começar então a debater esse problema aí da questão do Ofalé dentro do ritual. Mari, você que já levantou o dedinho aí. Eu entendo quando a Natália fala sobre esse incômodo, porque justamente quando eu tive um período de experimentar e, enfim, né, me dedicar um pouco mais ao Rubi Estrela, eu senti esse incômodo também. Na época eu conversei isso com o Peu e ele me deu uma recomendação de trocar, né, a palavra, fazer para uma palavra equivalente, mais feminina. E aí eu me senti mais confortável seguindo dessa forma. Depois não pegou muito também não, mas enquanto durou, melhor trocar. Deu menos ruído para você fazer com... Foi quitéis a palavra que você usou, né? Exato. Peu, quer acrescentar alguma coisa? Histórica, formulaica, gemátrica, etc. Aí no Estrela? Eu vou fazer o meu trabalho aqui, né? Um elemento da questão, eu acho que vale a pena prolongar sobre ele, que é o seguinte. O ritual, quando ele foi publicado com notas de rodapé. Nas notas de rodapé, você tem essa chamada de atenção, o cálculo gemátrico dos nomes em grego que tem no texto. Tanto é que a pergunta, quando ela foi posta no papel pra gente, né, ela enfatizava como que faz para trocar por outra coisa que tenha o mesmo valor gemátrico. Você vê o impacto, né, que essa nota de rodapé ela tem questão, né? Caso ela não tivesse... Ninguém está preocupado com a gemátria do nome do arcanjo no RMP. Todo mundo troca por qualquer coisa, e, né, essa coisa está desenfatizada. No caso do ritual do Rubi Estrela, né, o valor gemátrico ele tem essa potência. Então, a troca, quando ela foi reformulada, a troca foi: como é que a gente faz para trocar por uma coisa que tem o mesmo valor gemátrico? Então, essa pressuposição de que o valor gemátrico é muito importante, ela primeiro é do autor, então a gente vai respeitar o autor. Que a nota diz especificamente que a expressão é muito malandra, que por acaso ela tem um valor numérico, soma o valor das palavras falos e icteis. E aí, como é o caso de essa palavra ter o mesmo valor numérico da soma, você tem aí, por um grande mistério cabalístico esotérico, a presença da palavra quitéis incluída no conceito original. Ou seja, uma tentativa aí de você salvaguardar a genitália de todo mundo na questão. Respondendo à questão original, né, eu nunca encontrei uma palavra que se substituir o Ofalé, o mesmo valor gemátrico, que resolvesse esse problema. Lógico que isso é uma pesquisa que não dá para fechar, né? Se alguém aparecer aí com uma
ato dicionarístico maravilhoso resolveria essa questão. Eu não conheço uma palavra que tenha essa virtude. Então, você tem o desafio de você procurar uma palavra que tenha o mesmo valor numérico, você poder salvar esse número, você desiste dessa parada, abandona isso. Porque numa reflexão de por que raios que o valor numérico é tão importante assim. Se o mundo inteiro está tão tranquilo e beneficiado por rearranjos do ritual, sem preocupação com a gemátia do RMP, por que nesse caso a gente vai paralisar o valor numérico? Que seria esse o caso? Não vejo razão por que paralisar no valor numérico. Toca por outra coisa. Aí a gente tem então esse candidato, é a palavra quités, tem alguma história como representando o órgão sexual feminino. Só que, né, Flávio, a gente tem esse problema aí que é a pesquisa que está fazendo. Então, vem para cá. Antes de falar da minha pesquisa, eu queria chamar o Adriano, que levantou a mão aqui para interceder aqui na resposta. Eu até falar que, na verdade, na minha perspectiva, até em relação ao RMP, eu entendo que o treinamento dele, da forma que ele foi estruturado, ele facilita até para você flexibilizar essa perspectiva negativa frente a esse outro sistema. Mas eu acho que isso faz parte do treinamento, só que como não foi um conforto meu, né, foi uma coisa que ela já tenta há algum tempo, ela já tem já tentou, ela começa, mas para. A relação com o anjo para ela é uma coisa muito difícil, então foi mais por causa disso. Realmente quando eu coloquei o Rubi Estrela e ela se deparou logo na cruz cabalística, ela falou, opa, aqui não dá para mim, e travou por causa disso. O RGP foi um que eu também tentei, eu cheguei a falar bastante com ela também. A minha questão com o RGP é mais de uma forma achar que quantidade menor de elementos envolvidos trabalha de outra forma. Uma das primeiras coisas que eu falei também em relação ao próprio ritual é que em primeiro momento eu cheguei, embora não seja necessariamente relacionado à estrutura telêmica, eu cheguei a comentar com ela a versão do Livro das Mentiras, até porque eu achei, como ela tem uma conexão maior à cultura mitológica grega, aquilo poderia facilitar mais rápido e em sequência ela fosse trabalhar. Uhum. Eu acho que a ideia do Crowley era essa. Eu tenho essa impressão de que ele quis produzir um ritual que não é nesse papinho de adequado ao Noveon, essas coisas e tal. Uma questão simples, assim, né? Você quer produzir um material que não entre em conflito com essa estrutura judaico-cristã de anjo, enfim, essa coisa assim. Então você bota lá dentro daquele desenho conceitual que ele primeiro fez o grego, né? Com divindades gregas, e depois ele fez com as divindades telêmicas, né? Na revisão que ele fez lá, né? Depois. Então primeiro era Psique, Caos e tal, aí depois ele botou Nuit, Hadith. O que é interessante, porque ele não faz isso só no ritual, no Rubi Estrela, né? Ele também faz essa alteração grega para uma outra mitologia no Piramidos, também, que foi um ritual que eu estudei recentemente, em que tem uma primeira versão, que é o Troa, em que ele utiliza muitos elementos gregos, e depois, quando ele refaz o ritual, ele refaz sem os elementos gregos, né? Eu acho que ele teve estava tentando fazer alguma amarração conceitual na estrutura dos rituais telêmicos, e aí eu acho que ele foi depois ajustando essas coisas depois. Enfim, só um chute meu. Mas enfim, aí a gente vai entrar antes de entrar na terceira parte da pergunta, que é essa questão do quités, que o Pedro jogou de volta para mim, eu tenho uma proposta de alteração do ritual, que é a seguinte. Como o Pedro falou, na nota de rodapé ele vem fazendo uma anotação gemátrica, ou seja, do valor das letras da palavra Ophalê, indicando que essa palavra Ophalê, na gematria grega, somaria 1366. E que 1366 é o valor da soma dos valores gemátricos da palavra phalos e quités, ou seja, que seriam associados ao órgão sexual masculino e ao órgão sexual feminino. Então, com isso, com Ophalê, ele estaria fazendo uma palavra que seria hermafrodita.
mais ou menos hermafrodita, porque continua tendo soul de falo, né? Pelo amor, né? Por favor, né? Então ele tentou fazer um macete aí pra agradar todo mundo, mas ele não agradou. Agora, qual é a sagacidade aqui desse negócio aqui? Qual é o macete que ele fez? Essa palavra ofalê, na verdade são duas palavras, né? Ofale, né? Tem um espaço. Esse fale, eu já no passado falei uma merda sobre isso daí, aproveitar agora pra fingir que eu falei merda. A retificar. Porque foi, né, porque tem que ir no dicionário e aí eventualmente eu fui ao dicionário, né? Isso é o vocativo de phalos. Essa palavra fale, ela de fato existe, não tem nenhuma ambiguidade complicada de dicionário não, esse é o vocativo de phalos. Eu procurando por fale, eu não achei. Tem sim, vou botar o dicionário aqui no chat. Então, de qualquer forma, a minha proposta, a gente pode até discutir. O meu ponto é o seguinte: se essa palavra existe ou não, eu não acho relevante. Tá? Deixa eu até abrir aqui o dicionário. Vocativo singular. Fale. Muito obrigado. Pois é, né? Então você vê, no passado, né, eu já fiz a defesa da universalidade dessa expressão com base no fato de que ela não existia e sendo artificial e sintética, por razão de ela ser artificial, poderia se dizer, o autor ele construiu isso aqui de propósito para que fosse universal. Infelizmente não é o caso, é uma palavra comum de dicionário e é pênis mesmo. A minha proposta de alteração ia caminhar por aí, porque realmente eu não tinha achado falé como uma palavra grega. Então eu estava partindo desse mesmo princípio que você partiu, de que era uma palavra inventada, né? E uma vez que ela é inventada, eu posso inventar uma outra palavra, que não seja falé, e que some 1366. Eu acho que isso é interessante preservar. Se a gente está com a preocupação de preservar um valor gemátrico, que some falos e quitéis, né? Que some o valor gemátrico do órgão sexual masculino e do órgão sexual feminino numa palavra só, ela não precisa ser ofale. Ela pode ser, por exemplo, a palavra que eu inventei aqui, onquitessa, que aí eu preservo a pronúncia quitéis, né, de alguma forma, e eu também tenho 1366. Eu fiz um exercício ontem, inventado aqui, né? Então eu fiz um onquitessa. Ômega, mu, kappa, tau, epsilon, sigma, alfa. Onquitessa. Inventei uma palavra, um outro vocativo aqui, e que tem um valor, um fonema foneticamente mais parecido com o quitéis. Então a gente pode preservar o conforto de usar uma palavra que faz referência ao órgão sexual feminino e que preserva o valor gemátrico da união dessas duas palavras gregas, phalos e quitéis. Da mesma forma que eu fiz isso aqui, rascunhando, brincando com cabala grega ontem, você aí de casa, que não está satisfeita com a expressão ofalé e quer fazer uma coisa que seja mais adequada para você, por mim, Crowley não vai reclamar contigo, ele está morto. Você pode ir lá, montar o seu dicionário de grego e inventar a tua palavra lá e fazer. Mas aí veio uma outra pergunta aqui, o sinal de puer. Aí não tem problema, porque tem o sinal de puela. Tá indo longe demais no problema. O sinal de poer, ele é 1 de 4. E o mais importante sinal, na verdade não são 4, são 5. O mais importante, os dois mais elevados sinais desses 5 sinais são a mulher plena e a mulher com a criança. Então aí eu vou pedir para refletir sobre esse problema aí, porque o poer dentro dos 5 sinais, ele como o próprio nome diz, é só um garoto. Porque, para quem não conhece o Ritual Menor Pentagrama, o Rubi Estrela está ouvindo, além dessa referência ofalé na cruz cabalística que ocorre, né, no lugar de Malkuth, para quem conhece o Ritual Menor Pentagrama, o ofale entra no toque de Malkuth, né, para baixo. Né? Na parte mais para frente do Ritual do Rubi Estrela é falado 5 posturas, né? Como disse o Peu agora, né? Que é puer, puela, vir e mulher. Né? São feitas 4 posturas. E aí tem Mater Triunfans que depende. E Mater Triunfans depois, que depende, que é a mãe com a criança. Né? Tem um simbolismo de casamento alquímico, enfim, geração de criança mágica, enfim, tem umas coisas aí no meio do caminho.
Mas daí tudo bem, tá equilibrado. Na verdade, se você for considerar a mãe triunfante, vai estar até desequilibrado pra mulher, né? Se você for pensar num desequilíbrio aí, né? Mas não vou nem entrar nessa questão. Não é... É da natureza, da natureza. Né? Porque aí a gente tá falando do nascimento de Nemo, onde a Babylon, que é a mãe, ela é predominante, mas eu não sei o que isso tem a ver com o que a gente tá falando. É outra história, a gente tá indo pro outro canto. Então o puer não é o problema do ritual. O problema é o falei, e a minha proposta de solução é você fazer seu exercício imaginativo e gemátrico com gematria grega em cima da pronúncia da palavra quités, e aí você vai ter o seu substituto pessoal para fazer, desde que respeite o valor gemátrico de 1366, que é desse casamento do masculino e do feminino na palavra. Muito bem, isso tudo estaria maravilhoso se a gente não tivesse problema com a palavra quités, que é o que leva para a terceira parte da nossa questão aqui, que é que essa palavra quités, ela vem dentro da tradição esotérica, significando como um nome grego para a ideia de órgão sexual feminino, né, de genital feminino. O problema é que aparentemente isso não é verdade. Essa nota de rodapé que está que está embaixo do texto do Rubi Estrela, ela faz referência a um outro texto. Senta que lá vem a história. Quando ele diz lá que esse é o valor de Falos e quités, que dá 1366, vê lá o The Canon do Stirling, página 219. Aí eu fui no Stirling ver o que ele está falando nesse texto. E esse Stirling, esse The Canon do Stirling, ele é um livro maçônico. Ele é um livro que está falando de um monte de coisa esotérica aqui e tal. E foi de onde o Crowley puxou essa referência. Ele leu isso lá, curtiu. O texto é de 1897. Então essa é a referência do Crowley para fazer essa soma de 1366 de Falos com quités. Aí lá na página 219, ele vai fazer um comentário de que isso aí é uma referência a Palas, a deusa Palas. Então o autor aqui desse texto que o Crowley está se baseando, vai fazer uma brisa aqui muito doida em cima da questão de Palas Atena, e aí vai fazer essa soma aí de Falos com quités, e aí ele vai jogar isso em cima do Rubi Estrela. Só que isso é um livro maçônico. De onde é que esse cara aqui tirou essa informação de que quités é uma palavra que significa órgão sexual feminino no grego? Ele provavelmente tirou isso de um outro maçom chamado Albert McKee, que publicou, em 1869, um livro chamado Simbolismo da Franco-Maçonaria, que diz essa mesma coisa no livro dele. E de onde esse outro maçom tirou isso? Ninguém sabe. Esse maçom conta uma história de que quités seria um buraco onde a coluna do templo era encaixada. Então ele era um espaço, um encaixe circular em que uma determinada coluna era colocada. Então esse gesto de colocar a coluna nesse encaixe seria, então, por extensão, um ato sexual simbólico em que você estava colocando a coluna enquanto símbolo fálico nesse buraco enquanto símbolo genital feminino, enquanto vulva simbólica. E ele tirou isso da cabeça dele, muito provavelmente. Não achei ainda uma referência de que diga que quités é esse objeto arquitetônico onde a coluna é encaixada. Quités, em grego, significa pente de cabelo, ou o gesto de abrir os dedos e passar no cabelo. Por extensão, alguns outros objetos. E aí, enfim, eu fui pesquisar bastante isso, eu ainda estou no meio dessa pesquisa, mas parece que essa palavra surge no Hipócrates. Ele usa a palavra quitena, não quités exatamente, mas quitena, que seria uma flexão da palavra quités, para se referir à virilha, independente de ser masculina ou feminina. Num outro espaço, num outro cenário esotérico, a palavra quités também, talvez, como significado de virilha,
é utilizada para fazer referência a uma divindade grega bem desconhecida, bem pouco conhecida, que é Balbos, que é uma divindade que, se você procurar no Google, ela é basicamente uma imagem de uma vulva aberta, segurada com dedos assim, com uma cabeça pequena em cima. Então ela é uma divindade que é basicamente representada por uma vulva e que nos mistérios órficos, não, nos mistérios de Eleusis, talvez, em algum momento, o iniciado pegava a imagem de Balbos e passava a imagem dela no corpo para simbolizar um renascimento, né, como se ele estivesse saindo de dentro da divindade. Só que talvez essa palavra quités usada nesse contexto estava só se referindo a essa questão de que a imagem de Balbos é uma grande virilha. Não significa necessariamente um órgão sexual feminino. Então, possivelmente, esse esotérico lá do século XIX ficou remoendo texto órfico e texto de Mistério de Eleusis, bateu lá que tinha um negócio de quités com deusa Balbos, entendeu que aquilo ali era órgão sexual feminino, e isso vem sendo reproduzido há 150 anos. Possivelmente errado. Tem uma variante aqui para te dar, que eu ainda não tive oportunidade de colocar isso no nosso fórum de discussão lá. Encontrei que eu fiz de trás para frente, com um negócio muito estranho, né? Eu descobri que tem um crustáceo. Você viu isso já? Eu passei por cima dessa parte biológica do quités também. Quando eu pesquisei, eu caí mais na concha mesmo. Gente, virilha não dá, né? Que tem um crustáceo, que é o nome científico dele, ele é alguma coisa, que a razão disso é a palavra quités. Escolheram para botar o nome no bicho, mas aí a leitura do termo, nesse caso, é concha. Fazendo a retrospectiva desse troço, eu encontrei uma referência muito ruim que melhorar, que essa palavra teria sido usada para fazer referência à concha daquela imagem de Afrodite. Uhum. Só que você repara, se aquela concha da imagem de Afrodite ela era denominada Quitéria alguma coisa, você pode ter tido um poderosíssimo erro de leitura aí. E a palavra, né? Porque alguém pode ter inferido que isso tinha alguma coisa a ver com a mulher, mas na verdade era o nome da concha. Isso. Tem que melhorar possivelmente concha, eu não cheguei a investigar, eu mapeei essa história da concha para pesquisar, porque, gente, eu fiz essa pesquisa de ontem para hoje. Pois é. Amém internet, porque, né, se imagina, quantas bibliotecas eu precisaria ir, revirar um monte de texto. Achei um monte de PDFs digitalizados maravilhosos no archive.org, né? Achei textos originais, porra, maravilhoso, assim, tô aprendendo a ler francês para revirar esse negócio. Mas, assim, possivelmente a ideia da concha como quités pode ser, e aí é especulação minha, do uso de concha como pente. Porque a palavra quités, ela vai estar referente a esse negócio do objeto de passar no cabelo para pentear o cabelo. Tanto que também é usado para ancinho, não é usado só para pente, também é usado para ancinho de passar no quintal para catar folha. Então, quités faz referência a essa, tanto que eu falei no início, né, dos dedos, passar os dedos no cabelo, faz referência a essas protuberâncias intercaladas que você usa para varrer ou para passar em algum lugar. Então talvez a concha fosse utilizada, lapidada de alguma forma, para servir como pente ou como adereço de cabelo, né? Então a gente vai ter que investigar essa questão da concha, mas provavelmente eu tô quase assim certo de que esse negócio de quités que vem sendo repetido. Cara, se você jogar quités no Google, você vai só achar página esquizotérica falando de Ione, quités e sagrado, feminino, genitália, não sei de quanto. E eu acho que isso vem sendo reproduzido há séculos, ou pelo menos há 100 e tantos anos, 150 anos, que é um erro de leitura. Tenho quase certeza disso. É um erro de interpretação. Né? Por que eu acho que isso é interessante para poder responder a pergunta? Porque você vê, a pergunta, da maneira como ela foi construída, ela é cuidadosa na preservação desses elementos esotéricos, né? A gemátria, né? E a palavra phalos e a palavra quités, que aparece na nota de rodapé. Preservar essas coisas é complicado, em parte pelo desafio técnico de você conseguir preservar o número, mas em parte também porque se você assume que essas palavras são muito importantes, você pode estar cometendo um erro grosseiro de dicionário junto com o autor original. Uhum. Meu ponto é que primeiro, a nossa pesquisa é do caralho muito foda, e segundo, porque ela pode desmontar o valor do termo. Esse termo pode não ser importante.
Se você desmontar o valor do termo, você desconstrói premissa de trabalho, que é tentar salvar o termo. Ou seja, troca o termo. Esquece o número. Sim, pode ser. Porque se a gente partir do princípio de que TES nunca fez referência ao órgão sexual feminino, o que esse número significa? Não significa nada. Saiu da cabeça de um maçom que inventou um troço muito doido lá no meio do século XIX. Aí dane-se a gematria, porque já partiu cagado daí. O Adriano, volta aqui e conta aí essa proposta que você fez. Antes de pensar nesse problema gemático, a primeira coisa que eu pensei, correlação direta, seria a taça. Ao ver, ao invés de Google Tradutor, tinha Flitsani, né? Que achei que contemplaria de alguma forma. Minha questão em relação a esse tipo de mudança, mas isso é meu, não é dela, né? É porque eu entendo, dá pra mudar tudo. Utilizando como base alguma coisa, né? Não tá tirando do zero, eu tentei imaginar de alguma forma que tivesse mais de acordo com como ele foi proposto inicialmente. Mas é aquela coisa, né? Se o cara ele mesmo não deixou nada definido, tudo tá em construção, né? Ele partiu de um o Crowley, na verdade, assim, por pior que seja, né? Ele já fez muito mais do que a maioria dos esotéricos da atualidade faz, que foi deixar uma nota de rodapé dizendo de onde ele estava tirando aquilo. Né? Coisa que o Albert Pike não fez. E aí mete uma história muito doida lá de coluna que morre ali. Você não encontra o antecedente dessa história. Claro que ele deve ter visto isso em algum lugar, mas qual é o antecedente disso? Ele não tirou isso da cabeça dele, mas de onde que ele tirou? E aí fica a dica também, aproveitando esse debate aí de palavras, que é todo mundo aí que está interessado em estudar magia dessa perspectiva nerd tem que conhecer o Perseus, que é um grande repositório de textos antigos, né, em língua grega e em latim também, né? Então sempre vale a pena dar uma olhada no Perseus e ver se aquela palavra está lá, qual contexto que aquela palavra foi utilizada, em quais textos ela apareceu, qual contexto que ela apareceu. É uma forma de refinar a pesquisa e de saber se aquilo ali está fazendo sentido ou não, né? É uma coisa que também, na verdade, a gente tem essa facilidade hoje em dia, né? Antigamente, o cara, para fazer esse tipo de pesquisa, o cara tinha que ter uma biblioteca de grego, ler grego e ler a porra do texto todo, não tinha Ctrl+F, não tinha ferramenta de pesquisa por palavra-chave para você fazer essas relações. A gente é muito beneficiado hoje em dia para fazer esse tipo de relação. Maravilha. Respondido. Mariana, você acha que tá respondida a pergunta, Mariana? Sim, acho que sim. Você acha que você conseguiria fazer o ritual Rubi Estrela fazendo essa troca de palavras? Pensando em exercitar o Rubi Estrela, sim. Mas eu continuaria não adotando para mim. Adotando um ritual telêmico e... enfim. Claro. Aí é outra coisa. É outra formiga. Claro. É outro rolê. Adorei a modificação, mas não vou usar, não. Gostei. Amei. Odiei. Amei. 1 estrela. Adriano, estão respondidas essas questões? Sim, tá ótimo. Eu tava rindo em off aqui. Maravilha. Obrigado por ter trazido. Foi muito boa a tua pergunta. Foi bem legal trazer. Rendeu um papo bacana aqui. Muito obrigado, cara. Obrigado a todo mundo. Valeu. E obrigado também pelo apoio que você fez aí. Financiou o nosso podcast aí ano passado, fez a sua doação. Então a gente também tem muito a agradecer a você. Você fez parte dessa galera aí que ajudou a fazer essa temporada do Foco de Pestilência. Muito obrigado também. There is great danger in me, for who doth not understand these runes shall make a great miss. He shall fall down into the pit called Because, and there he shall perish with the dogs of reason. Vamos agora para nosso segundo convidado, Pablo Roveroni. Chega aí, Pablo. Chega lá, boa noite. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado por colaborar aí com o Foco de Pestilência.
Esperamos contar com a sua colaboração no novo financiamento coletivo. Com certeza, são vocês que colaboram com a minha vida, pô. Mas diz aí, querido, traga a sua pergunta. Bom, a minha pergunta não é tão brilhante assim quanto a do Adriano, né? Mas é o seguinte, a magia, como um processo lento e irreversível, ela vai nos levando para uma evolução, certo? Você vai indo naquela maré bacana de evolução, e aí, lá na frente, você chega num momento onde você se depara com uma série de opções, né? E aí, bicho, você fica naquele momento sem saber para onde você deve ir. Então você tem N opções, N ordem, N possibilidades, continuar sozinho, ir para uma ordem, não ir para uma ordem, enfim. E aí você se depara e fala assim, putz, que rumo que eu vou tomar? Como que eu vou decidir uma decisão acertada de para que rumo eu vou? E a parede tá vindo aqui, você tá indo pro abismo e a parede tá vindo e tá te empurrando. Ou ela vai te esmagar, ou você escolhe um caminho pra seguir, entendeu? E assim, eu não quero ser esmagado. Legal, Pablo. Essa pergunta foi muito boa, mas qual é a pergunta não brilhante que você queria fazer? Não, era essa. É porque você fez uma pergunta brilhante, eu tô esperando a outra. Senhor Feliciano, quer começar? Vou começar cagando uma regra aqui foda de que quando a gente está falando de trabalho de iniciático, da iniciação, da iluminação, qualquer coisa que queira se chamar, eu não acredito que exista isso de se defrontar com várias opções. Só tem uma opção, que é a opção certa. Só tem seguir a sua verdadeira vontade. Você não pode fazer outra coisa além disso. Como saber qual dessas opções é onde está a sua verdadeira vontade? Da mesma forma que você descobre qual é o seu sorvete favorito. Você vai tomar um sorvete e fala assim, pô, esse eu gostei. Aí você vai tomar outro, pô, o outro foi melhor. Aí você vai experimentando e tateando até que você vai ter um feeling do que é pra você em específico, como é que funciona pra você. Vou tentar, de repente, fazer a voz do Pablo nesse questionamento. E quando porque assim, quando você fala assim, só tem um caminho a seguir, me parece... Eu entendo o que você quer dizer, tá? Mas nem sempre isso é claro, entende? E eu acho que é dessa falta de clareza que eu acho que não é incomum. Eu acho que o Pablo fala de um lugar comum, né? Comum no sentido de que todos nós experimentamos isso de alguma forma ou outra, né? De que é um momento em que você fica meio perdido. Então, tem um lance do Jung que é maneiro. Eu não lembro exatamente, mas a história do paciente dele que tinha uns sonhos e ele sonhava criança e ele estava junto com uma outra criança. Aí estavam os dois correndo, aí a outra criança vai na frente e a pessoa se vê de frente a uma escada que está no escuro. E aí ela fica dividida entre seguir o amiguinho dele que está lá na frente ou não ir. E aí a conclusão que emerge disso é tipo assim, o primeiro passo é sempre você que tem que dar e é sempre no escuro. A gente sempre vai parecer que tipo, são muitas opções e tal, mas na real, principalmente isso que ele citou no final, tipo assim, eu entro numa ordem, eu entro numa ordem. Cara, só vai dar pra saber se você curte ordem ou não se você fizer parte de uma. Você pode escolher, tipo assim, qual é que eu preciso de menos um compromisso vitalício e gastar dinheiro, etc. Mas no duro, você só vai saber se vai te realizar quando você testar. Até porque você pode achar, tipo assim, não, na verdade eu acho que eu vou gostar de conhecer as pessoas, e aí você descobre que viver em sociedade de ordem é a merda, que tem gente que não faz nada, não sei o quê. Ou pode ser o contrário, pode ser tipo assim, eu acho que não vou gostar, eu gosto de fazer sozinho, e aí percebe um cuidar, um ser cuidado ali, quase que mágico numa ordem, que estava muito para além das possibilidades. Vamos lá, deixa eu entrar nessa dança aqui. Eu concordo fundamentalmente com a questão, como eu falo toda hora aí, né? Mas aí vamos lá, você é uma pessoa de 40 anos de idade, expectativa de vida de um adulto, acesso à saúde hoje no Brasil, homem em particular, porque a mulher vive mais, se um homem viver até os 80 anos, ele tá numa espécie de elite biológica aí. Aí, vamos contar aqui, mais ou menos, as ordens assim que a gente acha maneira, assim, que a gente respeita. Uma conta rápida na minha cabeça que dá mais 10. Como é que você faz isso aí, então? Você vai morrer em breve. Não, mas eu acho que o processo de eliminação é fácil quando você bota em categorias. Então, assim,
Se você não se deu bem numa ordem coletiva e você entende que foi pelo coletivo em si, você já pode cortar as outras da lista. Mas eu tô entendendo o que o Peu tá querendo dizer aí. Né? Quer dizer, esse método de tentativa e erro, ele pode te colocar num labirinto que você escolheu o caminho errado e aí se fudeu, e aí se você não acredita em reencarnação que nem eu, se fudeu pra toda a eternidade. Era a única chance que você tinha. Isso só vai acontecer se o SAG não estiver olhando por você. Se você estiver no caminho verdadeiro, ele vai te puxar. Como acontece muito assim, de tipo, as pessoas acham que elas estão no lugar e estão correndo atrás do próprio rabo e de repente cai tipo assim, um meteoro, algo catastrófico acontece que bota a pessoa no outro caminho. Esse macete aí é muito bom, exceto que vai ser muito difícil de explicar por que tá todo mundo se fudendo na humanidade, né? Fala aí, Mari. Eu tô rindo aqui da confiança no SAG hoje. Porra, é sagrado hoje guardião ou não é? O SAG de geral tem que tá foda. Quando a gente, quando morrer, tem que ir lá direto no departamento de SAG pra fazer uma reclamação. Porque, o que tem gente se fudendo é impressionante. Essa colocação que eu fiz, ela tem um aspecto sóbrio mais adulto, que é o problema social hoje que a gente tem de financiar a pesquisa científica. Você tem uma amplitude de objetos de pesquisa e recurso finito. A gente aqui, por exemplo, ainda não está vivendo de ócio, né? A gente trabalha para viver. Você tem uma quantidade muito pequena de horas por dia para poder empreender essa atividade de pesquisa. O seu recurso é muito escasso. Os objetos de pesquisa são muito amplos. Se você fosse um imortal, poderia empreender a pesquisa pura, que é testar tudo. Daqui a 1 bilhão de anos, produzir um belíssimo monografia. Só que não é o caso. Preciso tomar uma decisão com relação a qual é o objeto de pesquisa que você vai colocar o seu recurso. Tá, beleza. O problema a gente concorda. Eu entendo que na perspectiva mística, né, esotérica, de que tudo bem, né, o caminho vai se abrir, mas assim, a verdade da prática é que as pessoas estão se fudendo. Uma quantidade bastante razoável de se fudência. E aí essa resposta não parece atender a comunidade, né? Não parece atender todo mundo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A vivência, a experiência que eu tenho é que tem um parcela gigante das pessoas que procuram ordem ou qualquer coisa do gênero sem estarem verdadeiramente interessadas nisso. O caso clássico, a pessoa pede para entrar na ordem e você fala assim, tá bom, então faz o seguinte, você lê esse livro aqui e depois você volta. As pessoas não leem. Assim, é o primeiro obstáculo, o mínimo que você coloca, a pessoa desiste. Então eu não sei se a pessoa que está realmente interessada, que está tentando olhar os sinais, vai ficar realmente correndo atrás do próprio rabo. O que pode acontecer, como acontece em certas sociedades aí tradicionais de 33 graus, que as pessoas estão satisfeitas naquilo ali que está ali. Mas isso é uma inversão da pergunta, né? Porque você está perguntando o oposto total. A questão original era uma pessoa que tem uma decisão a tomar e ela quer saber como tomar essa decisão. É sobre criticar o que essa pessoa fez depois que ela tomou a decisão. Pois é. Permanece o problema de que a pessoa tem uma angústia e aí? O que faz com essa angústia? Eu acho, eu não dei minha resposta ainda sobre isso, que a minha sensação porque a gente também ficou muito aqui fechado nessa ideia de ordem, como se a ordem fosse a solução para a estagnação de alguém. A primeira coisa que eu quero dizer não é. Ordem não é a solução para a estagnação de ninguém. Você pode fazer a sua vida mágica inteira sem ordem, tá tudo bem. Não precisa necessariamente de ordem, a não ser que você veja aí você olha lá, parece um negócio legal, você conhece uma galera que é daquela ordem, a galera parece maneira, aí a pessoa te dá um bisu, tu acha legal, aí tu resolve colar naquela ordem lá. Mas assim, se você também não achar nenhuma que pareça maneiro, tudo bem, não tem ordem nenhuma. E aí? Você só adiou essa pergunta para um outro problema, que é o que eu faço agora? Uma constante da vida. O que eu faço agora? Mas não é a mesma decisão da profissão? O recurso é escasso. Você só tem tempo de fazer 1 ou 2 faculdades na sua vida. Você tem que escolher. Mas você pode fazer uma escolha e descobrir que, tipo assim, cara, na verdade eu quero trabalhar com outra coisa totalmente diferente. Eu concordo que é o análogo. Você pode. Mas esse poder não é hipotético, né? Se você for um fudido e aí você fez a sua primeira escolha e aí você fez o seu primeiro emprego e esse emprego sustenta a sua vida, você tem condicionantes. O meu ponto é que tem condicionantes envolvidas. Essa questão não é uma questão pura. A
questão pura, ela pode ser respondida de maneira muito pura e inútil. Porque uma pessoa tomando uma decisão concreta no tempo e no espaço, ela sofre condicionantes. Você mesmo colocou, quem que tem condições de recriar a sua decisão original de profissão? Quem é essa pessoa que tem essa condição? Eu entendo a sua proposta, seu Feliciano, no sentido de que a melhor coisa a se fazer, e aí eu acho que não dá para ajudar a responder muito melhor do que isso. A minha resposta não é uma resposta que atende à pergunta do Pablo, mas eu não vou dar essa resposta de uma forma feliz de que vai dar tudo certo. Mas a única coisa que você pode fazer quando você não sabe o que fazer, mas que você tem que fazer alguma coisa, é fazer alguma coisa. Isso não é garantia de que o que você vai fazer vai dar certo. E eu posso estar sendo até um pouco cruel na minha opinião. Eu acho que ficar parado, a imobilidade, é pior do que uma decisão ruim. Nesse contexto mágico aqui que a gente está falando, claro. Não vamos jogar isso para a vida toda, um grande espectro de lei universal, não. Mas acho que numa vida mágica, uma vida iniciática, vamos dizer assim, numa vida de desenvolvimento, como o Pablo colocou, quer dizer, ele nem colocou desenvolvimento. Eu prefiro a palavra desenvolvimento do que a palavra evolução, por uma questão que eu acho que evolução é uma palavra esquisita. Mas eu gosto da palavra de desenvolvimento. Então, se você está se propondo a uma vida de desenvolvimento mágico, esotérico, iluminado, o que quer que seja, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Dentre as muitas possibilidades de fazer, você vai ter que exercer o exercício da escolha de acordo com as ferramentas que você tem, e aí, boa sorte na vida. Eu acho que faz parte do desenvolvimento, desse desenvolvimento esotérico, afinar essa capacidade de escolher. Então, talvez não fazer grandes escolhas quando você ainda não fez escolhas pequenas seria sábio, né? Então, não tomar grandes decisões quando você ainda não foi capaz de tomar pequenas decisões, talvez seja uma forma de caminhar para decisões maiores, mas tomar decisões progressivamente. Eu acho que a minha orientação é ótima, né? Não tenho orientação nenhuma para dar, mas a minha resposta, a forma como eu levo o meu desenvolvimento é esse. Eu não posso ficar sem decidir. Eu tenho que decidir. Mas eu também posso fracionar minha decisão, né? Porra, se eu acho que eu tenho que chegar lá, antes de ir totalmente pra lá, eu tenho que tomar pequenas decisões que me levem pra lá. De repente, nessas pequenas decisões, eu posso ver que, de repente, pra lá não é o que eu queria ir, eu quero ir pra outro lugar. Agora, claro que a gente como o Peu falou, a gente é limitado. A gente tem tempo limitado, a gente tem uma expectativa de vida limitada, a gente, inclusive, tem opções limitadas. Mas as opções são menos limitadas do que a nossa capacidade de realização. Então, Pablo, haja. Faça algo. A minha resposta é essa. Faça algo. Nesse sentido de fazer algo, eu lembrei de uma coisa que de esotérico não nada de contexto. Mas numa época que eu estava terminando a faculdade, muito perdida também, o que eu ia fazer, etc. Eu escrevi um e-mail textão pro meu irmão, dando esse desabafo. Assim, eu tenho um irmão que é mais ou menos 4, 5 anos mais velho do que eu. E sempre foi muito pressionado, responsável, enfim. E aí eu lembro que na resposta do e-mail dele era falando sobre a roda da fortuna. Ele me escreveu falando que a roda, ela tem que girar, independente de você estar certo ou não sobre esse giro. E, de certa forma, é um pouco isso também, né? Mesmo em dúvida, vai experimentando, vai tentando, vai buscando, porque o movimento tem que acontecer, né? Que não pode chegar a uma estagnação. Uhum. É isso que eu quero falar. Essa é a única coisa que eu quero entregar. Não sei para onde ir, tá? Não sei o que fazer. Mas eu acho que o importante é fazer algo. E aí você vai ter que usar a sua ciência e a arte, o que você juntou até o momento, para escolher. Essa é a minha proposta. E assim, ressalvando que agir não é garantia de sucesso. São ônus que a gente vai carregar para sempre. É que assim, eu acho também dessa questão de que ficar parado é o pior que você tem a fazer. Até porque, como um processo lento e irreversível, ela não vai te deixar ficar parado. Ela vai te cobrar. A vida vai te cobrar. Mas um dos pontos é exatamente esse que o Peu colocou. Até pela idade, quando você é jovem, você tem mais tempo de fazer experimentos e tudo mais, né?
Só que uma coisa que eu acho que não pode acontecer é que, por exemplo, igual o seu Feliciano citou, quando você vai lá, na época de escolher uma profissão, você vai lá, escolhe uma faculdade, faz uma profissão, se você passar muitos anos naquela profissão, você pode acabar pensando assim, eu vou ficar por aqui mesmo, se acomodando, sabe? E falar assim, nossa, pra que eu vou mudar se eu já tô bem, relativamente bem, já conquistei algumas coisas, por que eu mudaria, entendeu? Só que aí tem por um outro lado essa questão de que eu vou para onde tá os meus amigos, a galerinha ali que eu gosto, ou eu vou para um lugar que eu sei que realmente vai me desafiar, entendeu? Eu, particularmente, tendo a ir para o lugar onde vai me desafiar a melhorar, até porque senão eu não estaria querendo praticar magia e evoluir nesse tipo de coisa. E eu sei que, Flávio, você não gosta dessa palavra, mas infelizmente para eu me aprimorar, digamos assim, para eu seguir em frente, né, dar um passo. E aí, assim, e sim, eu tô até olhando para um pôster aqui do Crowley, e ele fala que você tem que encher a roda, né, do Libervel Mage. E aí ele diz, suas armas preencha a roda, e sobre que eixo ela gira. Não é do conhecimento dele, né, que ele fala do Magus. Mas o lance é esse, é que você vai chegando num momento onde você vai se sentindo pressionado, né? Você mesmo se pressiona, não uma pressão externa, né? Mas você mesmo vai se pressionando. E aí, por exemplo, quando você vai para esse sentido da ordem, vamos supor, porque, por exemplo, eu faço parte de uma ordem, já sei como a ordem funciona, esse tipo de coisa, também estudo alguma coisa sozinho e tal. Aí eu falo assim, não, beleza, eu quero ir para essa ordem aqui porque tem alguns critérios que eu acho que são legais e tudo mais. Só que como é que você vai definir quando você tem ordens muito parecidas ou coisas muito parecidas? Como é que você vai definir? Qual critério você usaria de desempate, por exemplo, senhor Feliciano? Você que tocou numa coisa que eu achei, assim, me deu um estalo muito maneiro, que é o seguinte, se você quer escolher entre duas coisas muito parecidas, talvez você tenha que fazer uma reflexão sobre por que isso é tão importante se elas são tão parecidas. Por exemplo, eu quero ir para a linhagem da X ou a Y. Cara, isso tanto faz. O importante é o seu trabalho, a sua dedicação. Então, se você quer, tipo assim, eu vou estudar na faculdade X ou na faculdade Y, talvez para algumas pessoas isso de fato faça diferença. Elas querem uma linha de pesquisa muito específica. Mas para a grande maioria das pessoas, isso não faz tanta diferença. Eu me perguntaria se existe uma necessidade de eu fazer absolutamente a melhor escolha. Teve uma história do comediante que ele fala que hoje em dia com a internet ele pode fazer escolhas mais bem pensadas, e aí um dia ele se pegou perdendo meia hora para escolher a melhor escova de dente possível que ele poderia encontrar na farmácia. E aí, tipo assim, foi meia hora do dia dele para uma coisa que não vai fazer muito impacto, assim, na vida, sabe? Então talvez essas elucubrações, elas sejam parte do ordalho. É como antes, né? Eu não discordo das colocações, né? Eu só tô tentando vir por um viés de praticidade para poder manter essa chama acesa da praticidade, né? Porque você continua tendo que tomar uma decisão, né? Você faz o quê? Você joga um dado? Joga uma moeda para cima? O que decide? Que tomar a decisão é uma coisa concreta. Especular sobre a decisão é uma coisa filosófica, mas você continua tendo que tomar uma decisão. O que toma essa decisão? Eu acho que a abordagem, né, ela precisa sanar esse problema. Se você não sana esse problema, uma pessoa veio até você para resolver um problema e saiu com dois. Ou seja, você atuou filosoficamente, mas não atuou pragmaticamente. E é claro que você pode tomar essa postura, né? Você pode fazer esse papel, mas conscientemente, de preferência, né? Mas a decisão... Teve uma vez que estava falando sobre legitimidade. Eu estava conversando com ela sobre legitimidade, aí ela veio com uma postura comum. Legitimidade é uma bobagem, porque esse negócio de legitimidade é uma enganação, porque o importante é o trabalho que a gente faz, porque a pessoa tem que reconhecer isso. Eu falei para ela, mas como é que a pessoa reconhece isso?
Tinha um cara passando do outro lado da rua, na calçada. Eu apontei para aquele cara e falei assim, Marisa, olha para aquele cara ali. Vamos supor que a gente colocou um pôster do Kalei no poste. Ele parou na frente do poste e leu o pôster. E aí, o que esse cara faz para decidir se esse negócio que ele tá vendo tem legitimidade ou não? Isso é um evento concreto no espaço e no tempo. Falar da nossa pureza conceitual espiritual não pertence àquele momento. Tem um cara na frente de um pôster. Como que ele faz para decidir que o nosso trabalho é legítimo ou não? Mas eu acho que ela existe. O problema é que a resposta para essa pergunta é mundana, e a mundaneidade dessa resposta ofende a nossa sensibilidade. Você decide sobre a legitimidade do pôster do Kalei exatamente como você decide comprar uma pasta de dente na farmácia. Procura marcas evidentes. Tem marcas comuns que você olha e você rejeita. Isso aqui é isso aqui é estúpido, eu não vou por aqui. Por exemplo, se o pôster do Kalei dissesse assim, a gente vai ensinar você a cura quântica, você, Flávio, virava as costas e ia embora na hora. A cura quântica é uma marca de ilegitimidade para nós. A gente pegar isso e jogar no conceitual, a gente vai falar, não, mas espera aí, tem que ver, porque às vezes tem um sentido. Não, tudo bem, mas e daí que tem um sentido? Na hora que você está na frente de um objeto, no mundo real, e ele diz cura quântica para você vira as costas e vai embora. Que essa é uma marca de ilegitimidade. Eu acho que aí a gente pode combinar o que a gente discutiu aqui com o Pablo sobre dois aspectos, assim, né? Dentro desse pragmatismo do Peu aí, de que você possui já, de algum modo, os seus critérios, né? Quando você precisa tomar uma decisão, você já tem critério para tomar a decisão. Você só tem que aplicar esse critério, seria isso? Acho que justamente por essa questão do primeiro tatear dos critérios, né, que o Pablo cai no início do... Ele estava falando de, mas lá, os meus amigos estão naquele lugar, né? As pessoas que me são referência estão em algum lugar. Então, já é um tateamento de critério. Sim. Talvez não seja o único. Então, isso que eu ia complementar. Da continuidade. Talvez a resposta que o Pablo rabiscou pra gente aqui, ela caminhe pelo estabelecer seus critérios, né? O que é importante, o que é valioso para você, né? Eu acho que essa resposta ela não responde. É uma pergunta difícil, né? O Pablo falou que não já pergunta brilhante, mas é uma pergunta difícil. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Porra, brother. Se todo mundo soubesse responder essa pergunta, caralho, o mundo tava lá na frente, né, cara? O que a gente mais tem é não saber o que fazer, né? E fazer cagada. Então a gente não sabe o que fazer quando não sabe o que fazer. Estão partindo dessa premissa, né? Mas acho que talvez a gente for bem pragmático dentro do que o Peu tá falando, mas sem perder o foco no que eu falei e do que talvez o Sr. Feliciano tenha falado de forma mais esotérica, mais mística, que é fazer algo, né? Você tem que estabelecer os critérios do que você quer fazer, né? Aí entra uma interseção entre a visão de mundo e a sua visão, né? Você vê para onde os seus amigos ou as pessoas que você considera, né, inteligentes, interessantes, referências, enfim, onde eles estão indo. Mas você consegue fazer uma interseção do que é seu também não só parar ali por seguir. E pronto, né? O caminho vai se ajustando. Você bate na parede de um lado do contexto mundial e bate na parede do lado interno. Isso que você falou, Mari, é muito maneiro, porque é interessante essa história que o Sr. Feliciano contou da pasta de dente. O cara ficou lá meia hora pesquisando pasta de dente, porque ele estava, na verdade... Por que ele ficou meia hora pesquisando pasta de dente? Porque ele não sabia o que ele queria de uma pasta de dente. Quantas vezes a gente não fica para decidir alguma coisa que a gente vai comprar na internet, querendo saber a opinião dos outros? Eu não acho que isso é ruim, necessariamente. Eu não acho que isso é ilegítimo. Claro que a gente tem que... é importante saber outras opiniões sobre o que a gente vai fazer. Mas a gente tem nossos próprios parâmetros também. Principalmente para questões muito íntimas, de foro muito íntimo, como, por exemplo, a sua vida esotérica, a sua vida mágica, as suas posturas éticas, a sua escolha profissional, né? Talvez a gente esteja delegando demais isso no mundo como um todo, né? Para o outro as nossas próprias escolhas, né? Eu acho que tem esse meio do caminho que você falou, Mari, que eu acho que é legal, né? Claro que a gente tem que ver o que o mundo está falando, mas a gente também tem que ver o que a gente quer. E a gente talvez esteja esquecendo um pouco do que a gente quer. Sem dúvida, né? Inclusive a gente pode até colocar isso como lição telêmica da história, né?
Concordo com o senhor Feliciano num ponto, por exemplo. Vou fazer o contraste, né? Você tem grandes, digamos que grandes frameworks de atualidade que a resposta certa seria fazer nada. São o que eu estou chamando de frameworks aqui muito grosseiramente, né? São frameworks que valorizam a eliminação dos objetos, por assim dizer, né? Então lá fazer nada é melhor que fazer alguma coisa. Mas eu estou preparado a dizer, por exemplo, que o senhor Feliciano colocou é, digamos que o núcleo telêmico da resposta. Faça algo. Algo. Eu não estou preparado para dizer... E não foi isso que ele disse, né? Mas eu não estou preparado para dizer qualquer coisa, porque como nós somos seres humanos inteligentes com pouco recurso, vale a pena dar uma pensada antes. Também não faz sentido fazer o oposto, que é esperar 40 anos para tomar uma decisão, porque aí você tomou uma decisão e morreu na sequência. Esse é, inclusive, o problema da pesquisa. Você tem aí uma doença no mundo, né? E o pessoal falando de cloroquina. Aí você fala, porra, eu tenho um dinheiro aqui na mão, vou pesquisar o quê? De cara na cloroquina. Ah, não sei. Ah, mas tá bom, mas então vou esperar 20 anos para decidir aonde que vou botar esse dinheiro. Beleza, aí morreu gente pra caralho. A decisão, ela tem uma temporalidade. E eu acho que justamente porque ela tem uma temporalidade, né, que também não pode pensar demais. O tempo é recurso. Uhum. Eu acho que esse é o meio do caminho que eu acho maneiro, esse debate. O que fazer? Né? É uma mistura do critério com a ação. Você falou uma coisa no Twitter essa semana passada, Peu, né, de que sobre agir na hora certa. Como é que foi? Você lembra o que você disse? Eu até te sim. Te respondi. Sim, porque eu estava fazendo um jogo com uma coisa comum de discurso da nossa sociedade, né? A atitude passiva. Isso eu digo linguisticamente, né? Quando a gente chama uma pessoa de passiva, essa expressão tem uma carga pejorativa muito grande. Uma pessoa de passiva, né? Você tem todo mundo no currículo diz que é proativo. É isso? Uhum. Você tem que botar no currículo que é proativo porque o ethos diz que você tem que ser proativo. Mas eu acho que esse negócio foi longe demais. Ele alimentou de valor a própria sombra. Porque o problema de ser passivo é o de você não agir. Só que é muita tolice você se precipitar. Precipitar é tolice. Né? Você agir em total acordo com a sua situação, você pode descrever uma pessoa que faz isso como passiva, mas o que ela está fazendo é muito sábio. Você vai, inclusive, encontrar dentro de grandes frameworks de espiritualidade. Eu acho que quem brilha nessa questão é o taoísmo, de que a pessoa perfeita não toma decisão nenhuma. Ela é puro ajuste às circunstâncias. Aí você vê, mas que idiota, né? Não sei. Porque se essa pessoa ela é perfeito ajuste às circunstâncias, então ela nunca falha, nunca se decepciona. Que é claro que isso isso faz sentido dentro do framework lá taoísta. O telemita, ele é uma pessoa procurando um ethos de ação positiva, né? Mas mesmo assim, você ter uma poderosa adequação às circunstâncias, ela é muito sábia. Aí eu fiz aquele jogo, né? O ser passivo não é incorreto, né? Você ser reativo é incorreto. O problema não é reagir, é reagir mal. Reagir tarde. E aí eu disse reagir tarde, você disse reagir cedo, que é verdade. Aí eu te provoquei, né, do reagir cedo. O problema é reagir tarde. Eu falei, reagir cedo demais também é ruim, né? Bem porque aí você tem o quê? Você tem a conceituação do agir no tempo certo, né? Que você vai, inclusive, encontrar em Aristóteles no conceito de justa medida, né? Uhum. Eu até ia levantar uma pergunta que talvez saia do escopo, mas dependendo do quanto que a parede está vindo ou não, ou dessa pressa ou não, será que não fazer nada também e esperar um pouco, ter uma coisa mais substancial para tomar uma decisão não possa ser feito, sabe? Qual é o nível da pressa de todas essas decisões também, né? Eu acho que sim, Mari. Eu acho que sim. Eu acho que isso vai totalmente de acordo com o que o Peu acabou de falar. Eu não acho ruim esperar. Eu acho ruim passar a vida esperando. Eu acho que tem um exercício entre esperar e de repente ver que você já está esperando há muito tempo e que está na hora de você já colheu bastante coisa, você não precisa de meia hora para escolher uma pasta de dente. Você tem já os seus critérios, você já tem
subsídios para tomar uma decisão. Ressalvando o que eu falei anteriormente. Tomar decisão não garante que ela vai ser a melhor decisão. Isso faz parte do jogo. Eu estou ressalvando isso porque às vezes a gente tem um discurso de que se você estiver devidamente preparado, você vai fazer a decisão certa, né? Um papo meio coach, assim. Sem dúvida, quanto melhor preparado, talvez melhores sejam as decisões. Mas aí dá para dar aquele conselho oposto também do tipo, você nunca vai se sentir preparado para algumas coisas, então só você vai ver uma vida com medo de agir. Vai ficar uma vida de medo, né? Sem ação nenhuma, né? Só de silêncio e de recolhimento. Eu acho que não é essa a ideia. Fala aí, o Pablo. Então, Flávio, você falando aqui, o Peu falando, me remeteu até a arte marcial, né? Se você agir muito antes ou muito depois, você vai tomar o golpe. E é por isso, e aí isso deu um boom agora aqui, porque assim, por exemplo, no meu caso, eu tô antevendo isso, eu tô me programando para daqui 2 anos, entendeu? Como bom virginiano que sou, eu não tô esperando chegar lá na hora, entendeu? Eu já tô analisando agora. Da mesma maneira como quando você entra no tatame para uma disputa ou na luta, você tem que observar o seu adversário. E da mesma maneira, é isso que eu tenho feito, né? É observar, não o meu adversário, mas observar para qual caminho eu quero tomar. E é para isso que a gente treina. Então, a prática diária vai te levar a tomar uma decisão correta no momento correto, no tempo correto. Então, só a prática diária e insistente de todo dia para você criar aquela memória muscular, no caso, né, da arte marcial, para você criar aquela memória e o seu corpo reagir mesmo que sem pensar, no tempo certo, no momento certo e da maneira correta, eu acho que isso também se aplica. E aí, ouvindo vocês falarem, tipo, foi me dando vários cliques aqui na cabeça, né? Poxa. Então, assim, é que, por exemplo, no meu caso, não é uma coisa que eu quero para hoje, para amanhã, entendeu? É uma coisa que, no meu planejamento, tá para daqui 2 anos. Se não fosse essa crise toda, seria para daqui 1 ano, entendeu? Mas esse ano, para mim, já acabou. Então, porque é bem isso, mas é o caso que o senhor Feliciano tinha colocado lá no começo. Como é que você sabe que você não gosta, por exemplo, eu não gosto de sorvete de chocolate, como é que eu sei? Experimentando. Mas igual o Vinícius colocou, não dá para tomar todos os sorvetes do mundo, não dá. Então... E às vezes seu escopo de decisão é estreito, né? Você tá na sorveteria, só tem dinheiro para um sorvete, você tem que escolher agora, brother. Exatamente. E aí tu vai decidir. Só antes de passar a palavra pra Mari, isso que você acabou de falar agora foi muito maneiro, porque conecta totalmente com o que o senhor Feliciano abriu a discussão. De uma forma mais pragmática, eu acho que costurando com o que o Peu falou e com um pouco do que eu falei também, essa construção da sua própria experiência te armando da possibilidade de tomar decisões, da possibilidade de agir no seu desenvolvimento espiritual. Que a gente não pode virar um papo de coach que a gente está falando de carreira na empresa aqui, não. A gente está falando do desenvolvimento espiritual. Então, a sua experiência dentro o seu desenvolvimento de exercícios, de contato, de experiências, de leitura, ela te subsidia, te dá elementos para você tomar suas decisões agora. E você vai tomar novas decisões daqui para frente e sempre vai tomar novas decisões. Fala aí, Mariana. Eu só ia reforçar desse ponto, que para mim é muito mais uma visão de design e de, enfim, metaprojeto nesse sentido, que é você errar rápido para poder corrigir a rota. Errar rápido, errar pequeno, né, para poder corrigir a rota e manter um norte. É diferente você ter, e isso, né, de novo, estou falando muito mais de metodologia de design, mas que se aplica aí. Muito mais interessante você manter um norte amplo, mas poder ir corrigindo a sua rota, né, errando rápido, errando pouco, e conseguindo ter ali uma visão mais prolongada, do que você estabelecer um objetivo que às vezes quando você chega já não era aquilo, né, fora do norte.
ou então, né, investir muito sem, enfim, sem essa total certeza que nós não temos, né? Justamente porque, assim como chega uma pandemia, chega qualquer outra coisa. Então, abrir espaço na sua própria programação para uma imprevisibilidade é muito importante. Porque você não tem plano de tudo. Por mais que você faça um plano para daqui a 2 anos, você não tem como ter controle. E talvez abrir mão um pouco desse controle possa até ajudar nesse caminho, na verdade, no seu caso. Maravilhoso. Em breve, no Calem, curso de Design astral. Design Thinking aplicado ao desenvolvimento espiritual. Muito bom. Muito bom. Mas eu acho que é isso, muito bom. Acho que a gente fez um circuito maneiro aqui na resposta do Pablo. Sobre agir no tempo certo, sobre a incerteza da ação, sobre os elementos internos que a gente tem para tomar a decisão. Eu acho que isso é uma dúvida corrente. Muita gente não sabe o que fazer, e não sabe o que fazer com essa falta de saber o que fazer. E eu acho que isso faz parte. Eu acho que saber o que fazer faz parte desse desenvolvimento. E eu acho que uma chave disso aí é o movimento, esse não deixar a roda parada, como a Mariana falou lá atrás, né? E de repente essa própria pensamento ágil, esse pensamento design thinking de agir pouquinhos, né? Para poder corrigir rápido, é maneiro também. Achei isso muito legal, muito maneiro, muito maneiro. Tá respondido, Pablo? Tá. Já sabe o que você vai fazer? Não, eu nunca sei o que eu quero ser quando crescer ainda. Astronauta ou... Tudo bem, só não demora muito pra decidir. Só não demora muito pra agir. Haja. There is great danger in me, for who doth not understand these runes shall make a great miss. He shall fall down into the pit called Because, and there he shall perish with the dogs of reason. Cara, então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem um programa com os nossos colaboradores do Foco de Pestilência, nossos colaboradores da temporada 2019-2020. Queria agradecer muito a presença de todos e vou abrir aí para as palavras finais de cada um. Acho que foi um programa maneiro. Para a nova temporada aí, que não vai ser nessa... A gente ainda está pensando nesse negócio de temporada, como é que vai fazer. Mas, enfim, para o novo financiamento coletivo que a gente está abrindo agora, também vamos ter categorias que vão convidar participantes aqui para gravar com a gente, para trazer perguntas, para a gente fazer isso aqui. Eu acho que isso foi maneiro. Rendeu um programa legal. Ainda bem que não teve muita gente participando, porque já deu 2 horas de programa e aí a gente não ia ter tempo suficiente para gravar com todo mundo. Mas a gente vai continuar abrindo esse espaço para trazer vocês para cá, para conversar com a gente. E vou aí então abrir para as considerações finais de cada um. Vou começar com o Adriano. Diga aí, Adriano. Rapaz, não sei o que falar. Eu ia até comentar uma coisa antes em relação a comentário que o Pablo falou, porque uma das perguntas que eu não estava querendo perguntar teve uma relação bem próxima, que era essa coisa da dúvida, né? Mas me senti contemplado nas 2 perguntas. Beleza, aí todo mundo e boa noite. Valeu, querido. Pablo Roberoni. Eu ainda não sei o que eu vou ser quando crescer. Se eu vou ser astronauta, médico ou gerente de supermercado. Mas eu vou indo aí e vamos ver o que vai dar. Valeu, querido. Mariana Falcão. Beijo, gente. Boa noite. Sobrevivência de fim de quarentena pra vocês. Valeu. Senhor Feliciano. Tu não tens direito a não ser faz o que tu queres. Peu Lamarão, suas considerações finais. Gente, eu acho que, né, em particular sobre essa última discussão que a gente teve aí, todas as pessoas têm uma inteligência muito suficiente para tomada de decisões. Se você é adulto e ainda não entrou no Darwin Awards, você está habilitado à tomada de decisões, use sua inteligência. É isso, galera. Acho que é maneiro o papo. Espero que tenha sido útil para todo mundo. Espero que tenha trazido questões bacanas para as pessoas que ouviram, apesar desse programa assim, multifacetado de discussões que talvez não se conectem tanto, mas eu acho que elas podem acabar se conectando sim, no sentido de que essa questão do que fazer espiritualmente, ela se conecta de alguma forma com a questão que o Adriano trouxe sobre como fazer seus rituais, de quais rituais escolher, de como lidar com seus próprios rituais,
Eu acho que essas coisas estão conectadas e eu acho que a resposta que a gente pode fazer é agir, não agir sem pensar, mas agir com base nas suas próprias, no seu próprio arcabouço, nas suas próprias pesquisas, no que você está trazendo com você e no que você está colhendo do mundo ao mesmo tempo. Então, de alguma forma, esse programa fala um pouco sobre o que fazer com o que se tem e com o que se apresenta. Então, eu acho que acabamos tendo um programa temático mesmo, que o objetivo não fosse ser tão temático assim. Obrigado pela colaboração de todos. Obrigado por todos os financiadores que participaram do financiamento dessa temporada, que chegou até esse 10º programa. E esperamos que mês que vem já tenhamos colaboradores suficientes para bancar o nosso próximo programa. Então, corre lá, catarse.me/foco_de_pestilência. Colabore com a gente a partir do quanto você puder, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui e trazendo para vocês esse conteúdo aí que eu sei que vocês gostam. Valeu, queridos. Beijos e até a próxima 93.